Bom, pessoal, vamos lá. Mais um tópico do nosso edital. Agora vamos comentar um pouco sobre o sistema de medidas, né? É a forma que a ciência criou, padronizou para fazer a quantificação de grandezas, tá? Então, aliás, o sistema internacional de medidas visa justamente isso: criar um padrão para que toda a humanidade utilize isso como referência para fazer a quantificação à medida das grandezas. Professor, e grandeza o que que é? É tudo aquilo que pode ser medido. Então, na ciência, se algo pode ser medido, isso será classificado como grandeza, e para medir essas grandezas a gente precisa das unidades de medida, tá bom? E o sistema internacional ele padronizou as principais, as chamadas unidades fundamentais. São elas a massa, o tempo, o comprimento, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e intensidade luminosa. É claro que aqui está sobrando, a gente não precisa se preocupar com todas essas unidades padrões, né? Nós vamos dar destaque aqui para aquelas que normalmente aparecem em concurso e no ambiente da matemática. Mas assim, a partir dessas grandezas que nós chamamos de fundamentais, ou dessas unidades de medidas fundamentais, todas as outras são derivadas. Então, professor, só existem estas sim. Todas as outras unidades de medida são derivadas destas daqui, tá bom? E aí, por exemplo, se nós pegarmos a ideia da força, a força já é uma unidade de grandeza, um sistema de medida, né? O Newton, por exemplo, é uma unidade de medida que é derivada exatamente da relação entre outras unidades fundamentais. Se a gente pega, por exemplo, a força é a massa vezes a aceleração. Aí quando você olha para a massa, está lá o quilograma, né, que é o grama, que é a unidade de medida. A gente pode trabalhar aqui no caso com o quilograma, vezes a aceleração, que é justamente metro por segundo ao quadrado. Ou seja, metro é a unidade padrão da, da unidade de comprimento, o segundo já é a unidade padrão do tempo e o grama é a unidade padrão da massa, e a gente utiliza aí o quilograma. Mas essas três unidades fundamentais, quando se juntam, formam o conhecido Newton, que é a unidade de medida da força, tá? Acho que eu até coloquei ela aqui, ó. Pronto, aqui está, tá vendo? Isso é só um exemplo. Agora, a gente precisa ficar preocupado, professor, com essas unidades derivadas? Claro que não. Para nós aqui na matemática, né, no concurso, nós vamos dar uma atenção especial para a massa, para o tempo, para o comprimento e, né, basicamente isso aqui. É claro que do comprimento a gente tem duas medidas derivadas que são bem importantes que a gente vai trabalhar. É a área e o volume, tá? Área e volume, ou seja, são unidades que são derivadas do comprimento, o padrão, né, cujo padrão aqui é o metro. Então são os dois que a gente vai conversar um pouco. Volume. Só por que são derivadas, gente? Porque a área é o comprimento em duas dimensões e o volume é o comprimento em três dimensões. Então isso dá profundidade, isso dá, né, gira uma região espacial, e essa região espacial é medida a partir do volume. É claro que o volume também, você poderia estar perguntando assim, professor, e o litro que a gente usa também para medir o volume? Na verdade, o litro é uma unidade acessória. O litro, ela tem, essa unidade de medida tem relação direta com a unidade de comprimento, volume, que é trabalhado aqui, ó, com o metro cúbico, tá bom? Então, o metro cúbico é a unidade aqui, digamos, padrão do volume quando a gente vai fazer o estudo desta grandeza, tá certo? Eu coloquei aqui um quadro para o material ficar completo, só a título de curiosidade mesmo. E aqui é uma tabelinha que mostra para gente como que funcionam, né, essas unidades que a gente chama de padrão e os seus múltiplos e submúltiplos. Acho que todo mundo já teve contato com essa tabela, já ouviu essas denominações, e aqui é um momento da vida. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui o metro é a unidade padrão do Sistema Internacional de Medida do Comprimento, certo? E a letrinha que a gente utiliza é o M. E o que, que acontece? A partir do metro, nós temos os submúltiplos, que são partes menores do metro, tá bom? Até chegarmos aqui no milímetro. E é evidente que nós também temos os múltiplos, que são partes maiores do metro. Agora, o que pouca gente sabe é que essas unidades, né, os múltiplos e os submúltiplos, na verdade, são adaptações que a gente faz no metro. Na verdade, nós agregamos ao metro um número. E é isso que eu estou dizendo que poucas pessoas sabem. Professor, como assim? Me explique melhor isso aí. Estão vendo essa letrinha aqui, ó, o K? Essa letrinha, na verdade, ela não é uma letra. Professor, mas está o K aí, sim, mas ela representa uma quantidade de 1000.
Então, toda vez que nós falarmos em 1 km, 1 quilômetro, eu estou fazendo referência a 1000 metros, justamente porque essa letrinha K é um valor, é uma quantidade, é um número. E às vezes a gente não pensa isso, não sabe disso. Essa letrinha aqui, o H, ó, também é um número. E ela vale quanto, professor? Vale 100. Então, toda vez que eu pegar o H e associar a alguma unidade de medida do sistema internacional, eu estou, então, multiplicando essa unidade por 1000, tá? E o decâmetro, DA? O DA significa que eu vou multiplicar essa grandeza por 10. Então, se a gente pega, por exemplo, ó, 1 decâmetro, então 1 decâmetro corresponde a 10 metros, porque esse DA representa essa multiplicação do metro por 10, tá bom? Então fiquem atentos aí. Normalmente quando se estuda isso, os alunos costumam usar uma ideia que é a seguinte, olha, se você está aqui em decâmetro e quer ir lá para metro, a gente multiplica isso aqui por 10. Então 1 decâmetro passando para metro seria multiplicar por 10. Isso funciona também, justamente porque essas potências são potências de base 10, né? Então, se eu estou aqui, ó, por exemplo, em hectômetro e quero ir lá para metro, então eu tenho que multiplicar por 10 para chegar em decâmetro e depois multiplicar por 10 para chegar em metro. Então, isso comprova que o H corresponde justamente a 100, porque 10 vezes 10 dá 100, tá bom? Se a gente fizer a mesma coisa aqui com 1000, ó, eu vou ter então que 1 km, então 1 km representa exatamente 1000 metros, tudo bem? Bom, professor, e sim, eu entendi essa parte. E agora, com relação aos submúltiplos, veja, essa letrinha aqui, ó, o decímetro, significa uma parte de 10, o decímetro do metro. Isso significa que eu peguei 1 metro e dividi em 10 partes, tá? Então, a gente pode pensar que 1 metro possui, por exemplo, 10 decímetros, porque eu consigo dividir ele em 10 partes, tá bom? Se nós pensarmos aqui no centímetro, então o centímetro já é a centésima parte do metro e o milímetro, professor, já é a milésima parte do metro. Então, 1 milímetro significa que eu peguei 1 metro, dividi em 1000 pedaços e peguei um pequeno pedacinho desse que é o milímetro. E, aliás, esses números aqui também, essas letrinhas, também representam números. No caso do decímetro, é 10 elevado a menos 1, esse aqui é 10 elevado a menos 2, e esse aqui é 10 elevado a menos 3, tá bom? Ou seja, é a milésima parte do metro. Isso aqui significa, bom, eu estou aqui em decâmetro, né? Milímetro. Acho que essa unidade de medida aqui, na verdade, deveria ser o metro, né? Tá, milímetro, tá um M aqui, é M, tá? Deixa eu corrigir. Bom, então o que que nós temos? Essa ideia de você ir de uma unidade maior, de uma unidade menor, às vezes aparece em prova, tá bom? Então é bom que a gente tenha essa noção. E para justificar isso a vocês, estão vendo aqui que apareceu o quilolitro, mesma ideia. Então são 1000 litros, ó, K litro, quilolitro significa que eu tenho 1000 litros, hectolitro significa que eu tenho 100 litros e por aí vai. Ó, o ml, o ml representa o que? A milésima parte de um litro. E falar nessa unidade de medida, que não é uma unidade de medida do sistema internacional, tá? O litro é uma unidade de volume paralela à unidade oficial, que é o metro cúbico, tá bom? Bem, então, o que eu quero que vocês compreendam aqui dessa tabela? Que essas letrinhas K, H, DA são números, tá bom? São números. E eu consigo trabalhar com esses números aí para fazer as conversões. E aqui, para ficar o material completo, eu acho muito pouco provável que o examinador entre aqui nessa conversa, mas nós temos ainda os submúltiplos menores que o milímetro. Tá vendo aqui o milímetro que eu falei com vocês que é 10 a menos 3? Então, ainda tem o micro, né? Que é 10 a menos 6, aqui é 10 a menos 3, o nano e o pico, que que é 10 elevado a menos 12, ou seja, é você pegar 1 e dividir por 10 a menos 2, a menos 12. É claro que a gente tem também os múltiplos, ó, o DA, o DECA que a gente falou, ó, é 1, né, 10 elevado a 1, ó, o hectômetro, tá aqui, ó, o quilômetro, ou quilo, né, ó, o nome deles aí, ó. E nós temos o mega, temos o giga e temos o tera, que é 10 elevado a 12, tá bom? Bem, então, o que é importante a gente saber, que se nós tivermos aqui uma unidade padrão, qualquer que seja ela, nós estamos trabalhando com metro, então se você acrescentar o K, esse K corresponde a 10 elevado à terceira, isso aqui é 10 elevado ao quadrado, isso aqui é 10, 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2 e 10 elevado a menos 3, tá certo? E claro que a gente vai ter que trabalhar um pouco, principalmente com a unidade do comprimento, da área e do volume.
porque é o que de fato aparece muito em prova. Professor, como assim? Bora lá. Ó, normalmente, as questões elas pedem que a gente faça as conversões de uma unidade para outra. Quando você está trabalhando numa unidade linear, essa conversão é muito simples de ser feita. Basta você multiplicar cada uma dessas grandezas aqui por 10. Então, digamos que eu esteja aqui, ó, nesta unidade de medida. Eu estou lá com 2,3 hm, hectômetro. E você quer ir lá para a unidade centímetro, centímetro. Então, quanto que isso aqui corresponde medida em centímetro? É o mesmo comprimento, só estou mudando a unidade de medida. Então, para fazer isso, a gente vai pular 1, 2, 3, 4. Ou seja, isso significa que eu tenho que multiplicar esse rapaz por 10, por 10, por 10, por 10, que é equivalente a multiplicar 3,2 vezes 10 elevado a 4, tá bom? Se a gente fizer essa conta, vai dar 2, 3, 1, 2, 3, ou seja, 23.000 centímetros, tá bom? Essa é a forma de a gente transformar a grandeza linear. Quando a grandeza é área, aqui é que a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Que o examinador pode pegar, aliás, isso aqui em vestibular aparece muito, os alunos costumam errar bastante. Pensa aqui comigo uma coisa, ó. Se nós tivermos aqui uma distância linear assim e uma outra distância linear assim, e eu vou fechar essa área, essa região, para eu formar aqui uma área, portanto. Bom, então aqui nós temos uma área 1. Pessoal, se nós medirmos essa área aqui vamos pensar em 2 metros, tá? Então, 2 metros, e aqui eu vou colocar 3 metros. Se por um acaso alguém perguntar qual é a área desta figurinha, eu sei que basta multiplicar 2 vezes 3, certo? Então, 2 vezes 3, isso vai fornecer para a gente 6 metros quadrados. Por que metro quadrado, professor? Porque metro vezes metro, metro quadrado, e é a unidade de área. Pois bem, se nós resolvermos então substituir, ou melhor, transformar isso aqui, ó, não em metros, mas para decímetro. Professor, tu falou que metro para chegar em decímetro multiplica uma vez por 10, né? Isso, aqui, ó. Quando eu vou para lá, ó, a seta, quando eu vou para lá, eu multiplico por 10. Então, 2 metros, se for para transformar em decímetro, vai ficar em 20 decímetros. Pronto? dm, né? Decímetros, pronto. E o outro lado? O outro lado vai ficar 30 dm. Pronto. Vamos calcular de novo essa mesma área, área 1, só que agora utilizando uma outra unidade de medida. Quer dizer, é a mesma distância, só que eu troquei a unidade, a maneira de medir. Agora eu estou em decímetro. Quando a gente faz isso, olha que interessante, vai ficar 20 vezes 30. E isso vai fornecer para a gente 600. 600 o quê, professor? Decímetros quadrados. E eu quero que vocês observem exatamente isso aqui, ó. O que aconteceu? Você percebeu que aqui esse número 6 ele foi multiplicado por 100? Professor, de metro para decímetro, quando eu transformo de maneira linear, eu multiplico por 10. Isso, mas preste atenção, quando eu estou trabalhando com área, essa passagem de unidade de metro quadrado para décimo quadrado, ainda que as duas estejam ali próximas, observe que essa multiplicação foi feita por quanto? Por 100. E o motivo é justamente porque aqui, ó, se você analisar bem, nós multiplicamos o 2 vezes o 10 para chegar em decímetro. E ali nós multiplicamos 3 vezes o 10. Então, observe que esse 3 e esse 2 multiplicam e o 10 vezes 10 multiplica. O que mostra que nós temos que multiplicar, né, as unidades elevadas em área. Se eu for de uma maior para uma menor, eu tenho que multiplicar sempre por 100 ou 10 ao quadrado. Professor, e o contrário, você vai dividindo, tá bom? Então fiquem muito atentos com essa questão da área. Quando eu for fazer transformações de unidades em área, né, de áreas, nós temos que fazer cada conversão, cada saltinho desse aqui, nós temos que multiplicar por 100 e não por 10, como acontece aqui na linear. E eu mostrei o exemplo justamente para que vocês tenham uma noção disso. E aplicando um raciocínio análogo, se nós tivermos aqui, por exemplo, uma caixa, né? Uma caixa que tenha um volume. Vou tentar fazer um prisma aqui rapidinho para a gente entender essa ideia também. Então, digamos que a gente tem aqui, ó, esse pequeno reservatório aqui, tá? E ele tem exatamente aqui as dimensões definidas. Bom, então aqui seria o nosso reservatório. Professor, isso aqui tem volume, tem capacidade, isso, tá? E aí, fechamos aqui. Eu vou pegar as medidas iguais a 2, vamos pensar em metro, tá bom?
2 metros, aqui eu vou pensar em 3 metros e aqui eu vou pensar em 2 metros. Pois bem, se nós calcularmos o volume, pessoal, o que é mesmo volume? Volume é assim, você calcula a área da base de um prisma e multiplica pela altura. Se o examinador cobrar isso aqui para a gente, muito provavelmente ele já deve dar esse volume aqui pronto, porque não faz parte a geometria espacial do nosso problema. Mas se cair um prisma como esse é muito fácil, é só você multiplicar os três valores. Então o volume desse prisma aqui, ó, volume, isso é um prisma, né? Vai ser 2 vezes 3. Aqui você sabe o que fez? Calculei a área da base. E o volume de uma figura tridimensional sempre vai envolver o cálculo da área da base vezes a altura dele. No caso, a altura aqui vai ser de 2. Pronto. Chegamos então que o volume desse prisma corresponde a 12 metros cúbicos. Tá aí, é o volume dele medido em metros cúbicos. Eu vou fazer o mesmo raciocínio que a gente fez lá para a área. Nós vamos aqui substituir, ou melhor, escrever essas unidades, ó, em decímetro. Então aqui nós vamos ter 20 decímetros, né? dm. Aqui nós vamos ter 30 dm. E aqui nós vamos ter de novo 20 dm. Ponto. Se nós calcularmos agora o novo volume, não é o novo volume, é o mesmo volume, só que agora em uma unidade diferente. Nós vamos ter 20 vezes 30 vezes 20. E isso vai fornecer para a gente, ó, 12, né? 1, 2, 3. No caso, decímetro cúbico. Decímetro dm cúbico. Repara o que aconteceu. Vocês observaram que de uma unidade para outra, esse valor foi multiplicado por 1000. Professor, eu passei de metro para decímetro cúbico, ou seja, aqui, ó, passei desse ponto para esse ponto, e o valor que eu tive que multiplicar foi por 10 elevado ao cubo, exatamente. Olha a relação, para a gente não ter que ficar decorando as coisas. Quando é quadrado, a gente multiplica ou divide por 10 ao quadrado. Quando é cubo, nós vamos multiplicar ou dividir por 10 ao cubo, tá bom? Aqui, ó, se nós multiplicarmos esse rapaz por 10 elevado à terceira, eu vou cair exatamente aqui. E aí eu troquei de unidade. Tudo bem, pessoal? Então, toma cuidado aí com essa questão do volume. Por quê? Porque eles gostam muito de relacionar o volume, que essa aqui é o tratamento adequado para volume. Mas, como eu disse a vocês, existe um outro sistema de medida de capacidade que é o litro. E aí o examinador gosta muito de fazer essas relações. E eu quero que vocês fiquem bastante atentos aqui no que eu vou falar. 1 metro cúbico, imagine uma caixa com 1 metro. 1 metro para lá, 1 metro para cá e 1 metro para cima. Essa caixa tem 1 metro cúbico, ela comporta, ó, 1 metro cúbico comporta exatamente 1000 litros. E aqui eu estou relacionando com vocês duas unidades de medidas diferentes, o metro cúbico e o litro, certo? E existe relação entre elas? Sim. Equiparações? Sim. Por que existe? Porque são duas unidades que estão aqui aplicadas a uma mesma grandeza, qual seja o volume, tá bom? E aí, uma outra que também aparece, embora eu não coloquei ali no quadrinho, é essa aqui, ó. Vocês vão entender muito facilmente por que 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Pensa aqui comigo, ó. Isso vai ser igual a 1 litro. Vamos para cá? Olha o que a gente percebeu aqui, ó. Nós calculamos o volume dessa pequena estrutura e achamos 12 metros cúbicos. Eu estou falando com vocês que cada metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, se nós multiplicarmos isso aqui para transformar para litro, eu vou ter exatamente, se nós calcularmos isso aqui em litros, eu vou ter exatamente 12.000 litros, tá? E eu acho que todo mundo está entendendo isso aí. Bora lá. Ó, então, isso aqui pode ser escrito como, né, em função da unidade de medida de litro, 12.000 litros. Aí você pensa, mas professor, mas 12 metros cúbicos também não é isso aqui, ó? Exatamente. Então você percebe o seguinte, que como 12 metros cúbicos são 12.000 litros, e 12.000 litros é igual a 12 decímetros cúbicos, a gente acaba de concluir que 1 decímetro cúbico tem a capacidade de 1 litro. Tá? Olha como que eles estão iguais aqui. 12.000 litros, 12.000, né? Aliás, é isso mesmo, 12.000 decímetros cúbicos, 12.000 litros. O que nos leva a concluir que isso aqui é verdade. E por fim, temos uma última relação importante, que é a de 1 centímetro cúbico. Gente, 1 centímetro cúbico é bem pequenininho. Isso aqui corresponde, ó, a 1 ml, a milésima parte do litro, tá bom? Então guarda para mim essas três informações, que elas são bem úteis e pode salvar nossa vida aí em uma questãozinha, tá certo? Eu deixei aqui algumas transformações, ó. Acho que ninguém vai ter muita dificuldade de transformar isso aqui,
É só você olhar a unidade que está e aplicar aquela regrinha da multiplicação, tá bom? Fiquem atentos aí. Eu posso até fazer aqui um exemplo. Ó. Eu estou em gramas e quero ir para miligramas. Professor, para ir lá para miligrama, a gente vai multiplicando por para grama para miligrama. Basta você multiplicar 88 vezes 10 elevado à terceira, viu? Porque vai ter que multiplicar. Estou indo de uma maior para uma menor, multiplica mesmo. Ó, quilolitro para decalitro. Quilolitro, hectolitro, decalitro. É só você multiplicar isso aqui por 12,34. Você multiplica isso aqui em 100, vai dar exatamente isso aqui, tá? Decalitro. Tá certo? Fica aí de exercício. Tenta fazer as outras. Cuidado aqui com a área, porque a área eu tenho que multiplicar ou dividir por 100. E no caso do volume, a gente tem que multiplicar ou dividir por 100, tá bom? E eu vou parar nessa questão 6, porque aqui merece a gente cuidar um pouquinho. Quantos centímetros cúbicos existem em 1 litro? Bom, aí você tem que lembrar o seguinte, ó, que 1 litro corresponde a quê, professor? Deixa eu melhorar aqui. 1 litro corresponde, nós falamos a 1000, ou melhor, a 1 decímetro cúbico, né? 1 decímetro cúbico, foi isso que a gente falou. Por que essa primeira relação ela é bem importante? Porque ela faz você sair de litro para ir para decímetro cúbico. Ou seja, para ir para aquela unidade de medida que o examinador está cobrando. Então, esta relação aqui, ó, né, ela é importante porque eu vou acabar relacionando que 10 litros corresponde a 10 decímetros cúbicos. E a partir daqui a gente vai, então, fazer a conversão para onde? Para centímetro cúbico, que, gente, aliás, é o próximo, né? Você tem metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, ele quer sair daqui para chegar em centímetro cúbico, tá bom? E aqui não fica difícil de a gente fazer, não. Para eu chegar em centímetro cúbico, a gente pode pensar de duas formas. Isso aqui são 10 litros. 10 litros, cada litro tem 1000 ml. Então, nós vamos simplesmente, ó, e a gente viu que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Então, vamos ter aqui 10 vezes 1000. Eu saí, ó, vezes 1000. Então, isso vai dar exatamente para a gente 10.000 centímetros cúbicos. E já fizemos aí a conversão. Isso aqui são 10.000 ml, se vocês quiserem pensar desse jeito. E aqui uma última questãozinha, na verdade é bem um exemplo, que fala sobre uma piscina que tem aí 7 metros de comprimento, 2 de largura, 1,5 de altura. Quantos litros de água são necessários para encher, para que a piscina fique completamente cheia? Bom, aqui é fácil, a gente vai calcular o volume dessa piscina, usando as 3 dimensões dela. Então, é 7, né, vezes 4. 7 vezes 4 vezes 1,5. Aqui a gente multiplica aqui que fica mais fácil, né? 7 é 4 vezes 1,5 dá 7 vezes 6. E isso vai fornecer para a gente 42, portanto, metros cúbicos, a unidade de medida aí. O que o examinador quer saber é que capacidade é essa em litros. Ora, nós vimos que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Ora, 42 metros cúbicos será simplesmente 42.000 litros. Tá bom, gente? Bem bacana aí, né? Essa primeira noção. A gente vai voltar já na sequência para falar um pouco sobre a anotação e sobre a questão do tempo. E depois fazer aqui algumas questõezinhas, tá bom? Já volto.